E aí pessoal, estamos aqui de novo na nossa terceira videoaula sobre demografia. Para você que não viu a primeira ou a segunda aulas, as duas estão disponíveis lá no canal da Oficina do Estudante no YouTube. Não deixa de acessar, um tema que cai muito nos vestibulares, cai no Enem, um tema fundamental para trabalhar temas que desdobram desse assunto dentro da geografia, inclusive, como vocês vão ver na aula de hoje, envolvendo a própria crise na União Europeia e em outros lugares. Não deixe de conferir as videoaulas de demografia, de outros assuntos também, deixe lá seus comentários, suas ideias. E vamos então para a nossa terceira aula sobre esse tema, demografia, para falar hoje da estrutura demográfica representada através das pirâmides etárias, esses desenhos que vocês já devem estar cansados, né, de ver para lá e para cá, e que são uma ferramenta muito importante, um tipo de gráfico muito utilizado, a pirâmide etária, para que eu consiga enxergar as diferentes faixas etárias, grupos divididos por idade, que fazem parte de uma mesma população, e a partir daí planejar o meu país, o meu estado, o meu município, o meu local de atuação para as diferentes faixas etárias que estão naquele lugar. Pensamento muito simples, é claro que o local onde predominam as crianças e os jovens, as políticas vão ter que ser diferentes daqueles locais onde predominam, por exemplo, os adultos ou os idosos. Pense simples, né? Um local onde tem muita criança, o governo vai ter que investir em saúde pré-natal, atendimento às gestantes, a escola vai ter que estar bem voltada para a educação infantil. Já na população economicamente ativa, esse grupo dos 14 aos 39 anos, que pode variar, não é considerado pelo IBGE um grupo ainda mais amplo, que vai desde os 16, no caso do Brasil, até a idade quando a pessoa se aposenta, essa chamada população economicamente ativa, uma faixa extremamente importante por ser justamente a produção que está produzindo economicamente dentro de um país. Estão gastando, estão ganhando salário, estão pagando impostos, um grupo bastante importante para o planejamento de um determinado local. E chegando à população idosa, o topo dessa pirâmide, uma população que vai precisar de cuidados diferenciados, vai precisar de políticas de assistência médica, a própria previdência privada, o próprio governo, através da aposentadoria, precisa garantir meios de sobrevivência a esses aposentados que um dia foram população economicamente ativa, trabalharam, pagaram seus impostos e quando não estão mais em condições de trabalhar, têm aí os seus direitos assegurados pela própria Previdência. Para entender como isso se desdobra, uma pequena sequência aqui ilustrativa mostrando três pirâmides diferentes. Uma primeira pirâmide mostrando a base bastante larga, a base que concentra a população jovem, as crianças, desde os 0 anos, caminhando até os 15 anos, marcando as crianças, pouco mais adiante, chegando já na fase onde se encontram os adultos. Nesse exemplo, fase que começa a se estreitar até chegar a uma população idosa, uma população mais velha, bastante rareada, um topo mais estreito. Pirâmide típica de países subdesenvolvidos, pirâmide bastante característica de locais que não passaram ainda pela transição demográfica, como nós conversamos lá na segunda aula, e que por isso possuem muitas crianças, poucos adultos, menos idosos, até por conta da expectativa de vida muito baixa. No segundo momento, a gente percebe que a base da pirâmide começa a se estreitar, o que indica uma redução das taxas de natalidade. O país passa pela transição demográfica e começa a moldar a sua pirâmide etária. Ela vai ficar mais ou menos parecida com esse modelinho que nós temos aqui, um indicativo de que a população jovem, as crianças, vão começar a ser uma população menor em comparação à população dos adultos e que a população de idosos gradativamente vai começar a crescer. Pirâmide característica do Brasil na virada dos anos 80, 90, mostrava essa queda das taxas de natalidade e um aumento tanto da população economicamente ativa quanto do número de idosos, até que a gente chega a essa terceira etapa, uma pirâmide já muito mais equilibrada, uma pirâmide que tem uma população de crianças mais ou menos igual à população de adultos, a tal população economicamente ativa, e apesar de possuir um estreitamento no topo, o que é natural, porque ninguém vive para sempre,
a gente percebe que o número de idosos é bastante elevado porque a expectativa de vida é alta. Pirâmide assim a gente observa no Canadá, nos Estados Unidos, no Japão e é a projeção inclusive para o Brasil daqui aproximadamente uns 10 ou 15 anos. Se tudo correr bem, a gente deve ter uma pirâmide parecida com essa, uma pirâmide equilibrada. A gente precisa entender que essas pirâmides variam principalmente por conta da alteração das taxas de fecundidade que indicam uma média do número de filhos que uma mulher terá ao longo da sua idade reprodutiva. Ou seja, é um cálculo aproximado, uma média, de quantos filhos cada mulher terá ao longo da sua vida. Quando as taxas de fecundidade são muito altas, nascem muitas crianças que não necessariamente vão chegar à fase adulta. Com a transição durante a Revolução Industrial das pessoas que viviam principalmente no campo, onde as famílias eram muito mais numerosas, para as cidades através do êxodo rural, onde o modo de vida é diferente, o custo de vida é elevado, onde não é vantajoso possuir muitos filhos, porque tudo custa dinheiro, existe um custo muito grande para você conseguir criar um filho com as condições adequadas, tudo isso vai colaborar para que a taxa de fecundidade caia, diminua bastante. Além disso, a mulher vem ocupando um papel cada vez mais autônomo, a mulher vem sendo cada vez mais protagonista, ela vai buscar a sua formação profissional muitas vezes antes de colocar ali o seu sonho de família, ou seja, muitas vezes as mulheres optam por se tornar profissionais formadas antes de decidirem ou não por se tornarem mães. Antigamente isso era diferente, as mulheres se dedicavam muito mais à tarefa de mãe, por isso as famílias começavam bem mais cedo e daí acabavam tendo um número maior de filhos, o que aumentava essa taxa de fecundidade. Hoje essa tendência vem se transformando bastante. No caso do Brasil, por exemplo, até a década de 50, a taxa de fecundidade média era de 6,2, um número médio, mostrando que as famílias eram bem numerosas. Você pode fazer essa experiência por si só, dá uma olhada na família dos seus avós, dos seus bisavós, o quanto de irmãos e irmãs eles tinham e como as famílias são hoje. A partir de 2010, inclusive, esse número cai da linha dos 2. O número hoje é de aproximadamente 1,9 filhos por mulher, o que indica que a nossa população deve começar lentamente a parar de crescer e, caso se mantenha dessa forma, pode até chegar num nível de estagnação do crescimento demográfico. Em última instância, caso essa tendência seja muito complicada, caso as mulheres de fato optem, as famílias de modo geral comecem a diminuir o número de filhos, eu posso presenciar o envelhecimento demográfico. A minha pirâmide vai começar a ter um formato mais ou menos assim, ou seja, a base se torna bastante estreita e a população economicamente ativa gradualmente vai se tornando menor que a população de idosos. Problemas assim a gente observa na Espanha, na Itália, na Alemanha, nos países escandinavos, na Europa setentrional. E aqui na América do Sul, a própria Argentina começa a enfrentar um quadro que pode se configurar dessa maneira em breve. Os problemas são vários, a começar pela não reposição da população economicamente ativa, que é essencial para fazer a economia do país se mover, e todos os gastos que são necessários para manter a qualidade de vida dos idosos, que já foram contribuintes, o que força muitas vezes o governo a reajustar as políticas previdenciárias, aumentando, por exemplo, o tempo mínimo de contribuição, reajustando os valores de aposentadorias, coisas que, claro, são medidas impopulares, mas que de alguma forma podem tentar evitar uma situação complicada de crise econômica, que no caso da União Europeia já existe também por outros fatores. A projeção, portanto, das pirâmides caminha para que, alcançando essa posição, ela se mantenha mais ou menos configurada nesse sentido, lembrando, no entanto, que caso as taxas de fecundidade decaiam muito, o envelhecimento demográfico pode se tornar um problema grave a ser enfrentado pelas populações. Diferentes épocas possuem diferentes contextos sociais, históricos, políticos, econômicos, e até por isso existem algumas gerações que são classificadas ou que recebem um nome diferenciado para que a gente consiga perceber o momento em que o mundo vivenciava determinado período e foi profundamente marcado e marcava, por sua vez, essas gerações que nasceram em momentos mais particulares da história. A primeira geração que leva essa característica de destaque é a geração Baby Boom,
dos famosos baby boomers, né? Eles eram classificados dessa forma por conta da explosão demográfica, o rápido crescimento demográfico que vem durante as décadas de 40 e 50, num período pós-guerra, em que o mundo se recuperava das catástrofes, né? Das muitas mortes, de todo aquele sentimento muito complicado e negativo da Primeira e da Segunda Guerras Mundiais, e de certa forma experienciava um momento de esperança, de melhores expectativas. Daí, nas décadas de 40 e 50, o crescimento dessa população, um alargamento nas bases das pirâmides etárias, trazendo essa geração Baby Boom, que foi uma geração bastante marcada pelas lutas sociais e pelas revoluções sociais. Nesse momento, por exemplo, aparecem as lideranças que vão lutar contra o machismo, o protagonismo das mulheres, contra o racismo, por exemplo, na figura de Martin Luther King e de Malcolm X, vão tentar mostrar que o mundo poderia ser um lugar mais justo, mais igualitário. Os hippies são muito característicos desse período, um grupo que lutava contra a guerra, lutava através da música, através da cultura a favor da paz, e trouxe um legado que até hoje a gente vê se desdobrar. Talvez ainda não tenhamos alcançado essa igualdade que a geração dos baby boomers gostariam, mas de toda maneira, grande parte das tendências progressistas que a gente vê até hoje vem dessa época da geração de 40 e 50, a geração baby boom. Um pouco depois, a tal geração X, nascidos em 60 e 70, vão se caracterizar como uma geração de desconfiança. Como assim desconfiança? Uma geração que não estava muito satisfeita, por exemplo, com a rainha. Nessa época, na Inglaterra, começam a surgir os movimentos que se colocam contra a igreja, contra a monarquia, o surgimento de um cenário musical que traz tendências como o próprio punk, uma música que tentava protestar contra a autoridade. As vertentes anarquistas se fortalecem, vão recuperar ideais de liberdade e de justiça conquistados com uma certa agressividade, com uma certa contestação, de certa forma agressiva contra quem exercia poder na época. E daí essa geração X, nesse mote da desconfiança, de tentar romper com os modelos tradicionais, criando um mundo mais aberto, mais espaçado, num total contraste com a forma como as gerações Baby Boom lutavam, muitas vezes associado ao movimento hippie, com a paz e toda aquela questão que se materializa muito bem quando a gente contrasta os movimentos hippies com o próprio movimento punk. E por fim, a geração Y, nascidos nesse período de 80 e 90, que presenciavam uma revolução tecnológica muito acelerada, o fim da Guerra Fria, todos os frutos da corrida espacial, da corrida tecnológica protagonizada por Estados Unidos e União Soviética, vão se materializar nesse período. Uma geração que nasce bastante à vontade com o aperfeiçoamento dos meios de comunicação, dos meios de transporte, o advento da internet, a miniaturização dos satélites, dos computadores, e de alguma forma vivencia todo esse processo muito intenso de desenvolvimento tecnológico, e talvez hoje represente uma geração bastante confortável, bastante à vontade com os meios de comunicação, o que a gente percebe muito bem. Atualmente, nós dizemos já da geração Z, seriam as crianças nascidas a partir de 2000, que possuem características também bastante relacionadas com essa proximidade com os meios de comunicação, com a tecnologia. E de qualquer maneira, o que nós percebemos em todas essas faixas, apesar de cada uma se manifestar de alguma forma diferente da outra, é essa busca, essa tentativa por um mundo onde haja mais liberdade, onde haja mais igualdade, onde as pessoas tenham o seu espaço para se manifestar livremente, de alguma forma combater todos os discursos que sejam autoritários, que sejam opressivos. E a peteca vai passando de uma geração para outra. Fica a deixa aí, né, moçada? Precisamos de uma geração que continue, que leve adiante esse legado das transformações para que a gente possa construir no presente, na prática, esse mundo tão melhor, mais justo e mais igual com o que a gente sonha. Então, vamos nessa. A educação é esse caminho para a mudança. O negócio é estudar. Informações aí sobre demografia vocês já têm. Agora é partir para os exercícios. Dúvidas, perguntas, comentários, sugestões sobre esse amplo tema da demografia e outros assuntos envolvendo
história, geografia, políticas sociais. Mandem pra gente, na medida do possível a gente monta esse material para vocês. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por acompanhar mais essa videoaula. Não esqueçam de comentar, de dar o seu like e acessar o canal da Oficina do Estudante sempre que possível para conferir as atualizações. Valeu!